Glória ao Pai, Filho e ao Espírito Santo. Senhor, purifica meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje, meus irmãos, está em Mateus 10, de 1 a 7. Se puder dar um joinha, puder mandar esse Evangelho para outras pessoas, com certeza você está colaborando com o Evangelho, está sendo também um evangelizador. Se inscreva no canal Servidores do Reino, para a gente acompanhar junto todos os dias o Evangelho do Senhor Jesus, da Igreja. Por aí nós caminhamos junto com o Senhor, lado a lado, que Ele é bom e está no meio de nós. Então, Jesus chamou seus 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer tipo de doença e enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Tiago, seu irmão João, filho de Zebedeu. Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus. E o cobrador de imposto, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou os 12 com estas recomendações: não tome o caminho dos pagãos e não entre na cidade dos samaritanos. Vão primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, Jesus, aqui ele inicia a igreja que hoje nós temos, graças a Deus, que mandou o seu próprio Filho à terra para implantar na terra essa igreja que hoje se chama católica. Jesus começou ali com seus discípulos, escolheu 12 dos seus discípulos ali, começou a chamar de amigo, companheiro, todo mundo junto ali, naquela região. Jesus foi preparando esses homens para essa missão. Preparou seus 12, a equipe de 12 apóstolos, que iam dar continuidade à igreja primitiva, a igreja iniciante ali, começando toda a dificuldade, perseguição, incompreensão, mas eles continuaram fortes na fé, porque eles foram preparados pelo mestre, pelo capitão do navio. Ali, aqueles homens se tornaram fervorosos na fé, porque eles viram tudo o que aconteceu, os milagres que Jesus fez, mortos ressuscitar, eles viram aleijados andar, eles viram cego enxergar, mudo falar, leproso ser purificado. Então, meus irmãos, não tem como não ser Deus, só Deus pode fazer isso. Fazer a lepra desaparecer do corpo de uma pessoa voltar a enxergar, cego de nascença, só Deus.
Então esses homens, eles acreditaram em tudo que eles viram acontecendo ali, o próprio Jesus no meio deles, fazendo esses milagres todos. E eles foram testemunha ocular. E quando eles começaram a missão deles, não puderam mais parar, mesmo dando a própria vida por causa da missão, assim como seu mestre deu, Jesus Cristo. Eles morreram tudo na espada, para aqueles que não acreditavam, pelos pagãos. E não deram trégua de jeito nenhum, eles deram testemunho. Eles continuaram firmes na fé. Morria um atrás do outro. Mas aqueles que ficavam vivos não desistiam da missão, porque a igreja tinha que continuar. Jesus prometeu que a igreja ela não ia deixar de existir, ela ia prevalecer até o fim. Ninguém tinha poder para destruir essa igreja. Ela continuaria até o fim do mundo. E isso se confirma hoje. A gente vê o tamanho da igreja. Começou com 12 pessoas, 12 homens fervorosos, corajosos, que não desistiram da missão, não abriram mão, mesmo diante de perseguição e ameaça de morte, mas continuaram firme e forte na fé. E essa igreja que tinha 12 apóstolos, ela foi crescendo, que nem a parábola, né? Você planta um carocinho de milho, daqui a pouco você vê uma espiga com um monte de caroço, né? Ela vai crescendo. E hoje nós vemos o tamanho que está a nossa igreja, né? Apesar de muitos problemas, muitas coisas que estão acontecendo, mas esses homens que Jesus escolheu, não ficou só lá nos 12, né? Cresceu, virou milhares de seguidores. Aí deram continuidade e continuaram até o dia de hoje. Hoje está aí contaminada, cheia de falsos profetas dentro dela, mas tem aqueles que são sérios, tem aqueles que levam a sério. Então a Igreja de Jesus, ela não é formada de falsos profetas. A Igreja de Jesus é formada de homens de bem, que querem levar a verdade do Evangelho, doem quem doer. Essa é a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vê aí membros da igreja, autoridades dentro da igreja, falando coisas que não devia falar, fazendo coisas que não devia fazer. Mas a igreja de Jesus, mais uma vez eu repito, ela é formada de homens fiéis a Deus e a sua doutrina, e homens que têm moral, não é formada por ladrão, por malandro, não. A igreja de Jesus é formada por homens de bem, homens que têm moral e que respeitam a santa doutrina. Não se preocupe com isso, não. Deixa acontecer as coisas, vai acontecer mesmo, não tem jeito. Para se cumprir as profecias. Faça a sua parte. Seja um cristão autêntico e verdadeiro. Cristão que não nega a verdade. Porque a verdade, ela liberta. Conhecerei a verdade libertará, disse Jesus. Então, não tenha medo de falar a verdade. Por isso que os profetas morreram, os cristãos da igreja primitiva morreram tudo. Foram mortos por causa da verdade. Eles não negaram. Então, nós, como católicos verdadeiros, batizados, somos missionários. Depois que a gente se batiza, a gente se torna missionário dessa igreja, membro dessa igreja. Se tornamos filhos de Deus,
fazemos parte do teu reino. Então, meus irmãos, podemos ter medo. Jesus escolheu 12 e continua escolhendo você, escolhendo eu. Por isso que no início dessa fala, eu disse para você puder dar um like, se inscrever no canal, comentar. Não é por causa que eu quero que o canal cresça, não. Também é bom, porque quando ele cresce, Deus fica sendo conhecido. É porque você se torna também um missionário junto comigo. Quando você manda para frente essa mensagem, você se torna também evangelizador. Isso é importante. Às vezes a gente usa as redes sociais para ver besteira, os TikTok da vida. E a gente tem tanta coisa boa, a palavra de Deus, para a gente entreter o tempo da gente, encher a nossa mente de coisas boas, para a gente ter um dia feliz, alegre, dentro da doutrina da igreja, das coisas de Deus. Não vamos usar as redes sociais para ficar olhando besteira, confusão. Isso atrapalha a mente da gente, a gente fica doente psicologicamente. Vale a pena você usar as suas redes sociais para você se fortificar em Deus, ser um cristão verdadeiro, autêntico e verdadeiro, porque lá está também a verdade. Não é só mentira, não. O Evangelho é a verdade. Jesus é a verdade. É o caminho, é a vida. Jesus é o nosso Salvador. Então nós precisamos ser missionário, continuador daqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus. Não tenha medo. Esta vida aqui é uma passagem e um dia nós vamos entregar ela a Deus. E nós temos que entregar com um trabalho bonito que a gente fez aqui na Terra. Uma mensagem, passamos uma mensagem boa para que a gente tenha que oferecer a Deus também do outro lado. Então, Deus está conosco e nós com Ele, desse jeito. Porque a mensagem do Evangelho, ela é para nos libertar de toda a hipocrisia, todo o mal, e fazer de nós pessoas puras, santas, cheias do Espírito Santo de Deus, para se apresentar a Deus como verdadeiros filhos de Deus, e que o Espírito Santo nos ilumine nesse dia, faça de nós esses instrumentos autênticos e verdadeiros, pregador do Evangelho de nosso Senhor Jesus, para que Ele também nos possa dizer num dia: vem cá, filho meu. É isso que vai acontecer no dia do julgamento, quando nós se apresentar para Ele. Vai chamar nós de filhos, ou então vai excluir: não te conheço. Meus irmãos, e aí é triste, né? Precisamos fazer a vontade de Deus aqui na terra, para quando nós encontrar com Ele, no dia do nosso julgamento, Ele dizer: vem para cá, filho meu. Você foi um daqueles que fez a minha vontade lá embaixo, no céu. E aí, a alegria é eterna, para sempre. Que Deus nos abençoe nesse dia, nessa quarta-feira. Que dê um dia cheio do Espírito Santo, um dia de oração, de leituras bíblicas. Se puder ir à Santa Missa, vá. Vai ser maravilhoso. Que o Espírito Santo nos ilumine, nos dê força. Amém.